E aí, irmãos, boa tarde mais uma vez. Para quem ainda não deu uma boa tarde, a gente agora vai ter um painel chamado Paredão Online. Para quem já é da igreja há mais tempo, vocês sabem que a gente aqui já tem uma cultura de chamar aquelas perguntas polêmicas e difíceis de paredão, certo? Então a gente vai fazer meio que uma leitura dessa ideia do paredão, só que online. Eu queria chamar aqui o pastor Henrique, pastor da Igreja Oceânica. Isso aí. Amém. Essas são as perguntas mais importantes a respeito desse tema e eu espero que você esteja aí curioso para saber quais são as perguntas e, melhor ainda, quais são as respostas. Que Deus abençoe muito, vocês vão gostar pra caramba, tenho certeza. Uau, um monte de pergunta. Mas antes de começar a responder, eu quero mandar um abraço para você que está em casa e dizer que a gente está orando por vocês que estão acompanhando a gente online. Talvez você esteja no trânsito, viajando, talvez você já tenha chegado, mas a gente queria dizer para você que a gente está orando para que a mesma bênção que Deus conceda para a gente aqui, conceda para você também aí. Então acompanha a gente. Amanhã a gente está aqui às 15 horas e no domingo às 17. Gente, o que será que o algoritmo do Google separou para a gente nessa tarde? Vamos ver aqui. Primeira pergunta: o que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento é uma visitação especial, uma visitação sobrenatural, uma visitação muito peculiar, eventual da parte de Deus. Quando Deus vê que a sua igreja está adormecida, a sua igreja está apática, indiferente e que precisa se levantar novamente. Então Deus envia o seu Espírito. Deus levanta no meio da igreja esse clamor, essa necessidade de um avivamento, e aí Deus se derrama sobre nós de uma maneira muito especial. A gente sempre tem a presença de Deus conosco, mas num avivamento, essa presença, ela se mostra muito mais densa, muito mais intensa. Há uma manifestação ainda maior de poder. A gente poderia dizer que é uma visitação extraordinária da parte de Deus. A outra pergunta: o que acontece no avivamento? O que acontece no avivamento? A igreja que se encontrava adormecida, ela desperta, ela passa a ter consciência da sua responsabilidade, do seu chamado, sobretudo da presença de Deus no seu meio. A igreja é tomada por um senso de temor enorme a Deus. Ela passa a temer de uma maneira ainda mais intensa o Senhor, muda a sua postura. É muito interessante, alguns historiadores, eles consideram que a Inglaterra não passou por um movimento sanguinário, um movimento tão cruel como foi a Revolução Francesa, por conta de dois avivamentos que precederam esse período. O avivamento em que Deus usou o George Whitefield e os irmãos Wesley. Então, quando o avivamento vem, a igreja se posiciona de uma maneira muito mais intensa e, com isso, ela é capaz de influenciar toda a sociedade ao seu redor. Vamos ver outra pergunta aqui, que são muitas perguntas e a gente, infelizmente, não tem muito tempo. O que a Bíblia ensina sobre avivamento? O que a Bíblia ensina sobre avivamento? Gente, é muita coisa, é muita coisa. A gente precisaria fazer um curso que levaria meses, provavelmente alguns anos, para a gente ter uma visão geral do que a Bíblia fala a esse respeito. Mas eu queria destacar alguns pontos bíblicos nesse sentido. Nós encontramos, por exemplo, o avivamento no livro de Neemias, após a reconstrução do templo. Nós encontramos o avivamento no reinado de Josias, depois que as escrituras foram redescobertas e o povo se voltou para a palavra de Deus. Nós vemos, por exemplo, o Vale de Ossos Secos,
em Ezequiel, que representava o povo de Israel, um exército derrotado, que já havia virado ossos, e Deus levanta novamente aqueles homens, Deus lhes dá a vida outra vez, para que Israel retomasse o seu chamado. Mas o maior de todos, sem dúvida nenhuma, digno de toda a nossa atenção e estudo, é o avivamento que aconteceu a partir do dia de Pentecostes, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta aqui é boa. O que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é uma experiência sobrenatural que os cristãos têm, que capacita eles a cumprirem o chamado que eles têm. É uma experiência que deve ser buscada de uma maneira especial, deve ser buscada com muito zelo, perseverança, desejo de ter. E quando o Espírito vem sobre a pessoa dessa maneira especial, pela primeira vez, ela é cheia do Espírito, ela passa a ter uma iluminação especial do Espírito. Ela passa a ter uma paixão ainda mais exacerbada por Jesus. Ela passa a ter um desejo intenso de ter uma vida santa. A sua fé fica robustecida, eu diria quase que indestrutível. Tudo isso acontece quando a gente se converte. Mas quando nós somos batizados com o Espírito Santo, tudo isso citado é levado a um outro patamar. Bem, todo crente deveria buscar com zelo e dedicação ter essa experiência. E a outra pergunta é: o que os dons espirituais têm a ver com avivamento? O que acontece? Quando Deus vivifica a sua igreja, a igreja naturalmente passa a se preocupar mais com ela mesma. Os membros passam a querer se envolver muito mais com a igreja, se comprometer muito mais com a igreja. Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que os dons são dados para a edificação da igreja. Os dons são ferramentas que Deus dá para que os cristãos realizem a sua obra. Ora, se num avivamento os cristãos passam a se preocupar de uma maneira ainda mais especial com a obra de Deus, com a igreja, a se comprometerem a participarem, é absolutamente natural que nos avivamentos os dons se tornem muito mais frequentes e muito mais intensos do que num período normal de vida da igreja. E tem outras perguntas aqui. Agora, começar a digitar como, vamos ver as perguntas que virão. Como buscar o avivamento? Como a gente deve fazer para buscar o avivamento? Eu diria que para a gente buscar o avivamento, a gente deve fazer como normalmente nós fazemos quando queremos buscar a Deus. Como nós buscamos a Deus? Através de oração, através de jejuns, através de vigílias, de comunhão. Quando nós buscamos o avivamento, nós buscamos essas coisas, mas com um desejo específico no coração, ainda mais intenso, de glorificarmos a Deus. Então, nós não buscamos o avivamento. Deixa eu refazer essa resposta aqui. Muita gente eu vejo que se interessa pela questão do avivamento, porque ela quer ter experiências sobrenaturais, experiências espirituais extraordinárias. Se a pessoa busca o avivamento com esse objetivo no coração, dificilmente ela alcançará, pelo menos algo genuíno do Espírito. Quando nós queremos um avivamento de fato, o que nós precisamos buscar é a glória de Deus. Se nós queremos glorificar a Deus cada vez mais, com mais intensidade, mais profundidade, então o avivamento
acabará vindo sobre nós. Vamos ver outra pergunta aqui. Como orar por um avivamento? Gente, eu diria que quando a gente ora por um avivamento, a gente ora da mesma forma como a gente ora querendo mais da parte de Deus. O que eu entendo que acontece aqui nesse momento, da oração pelo avivamento, que a gente espera que venha a ser respondida, é que a gente vai orar do mais profundo da nossa alma. Quando a gente estuda a história dos avivamentos, o que a gente vê é que as pessoas eram levadas pelo Espírito a desejarem o avivamento, a desejarem essa porção especial do Espírito, essa porção extraordinária de Deus, mais do que todas as coisas. Algumas orações dessas foram registradas e a gente vê as pessoas que fizeram tais orações orando mais ou menos assim: Senhor, ou o Senhor me concede isso, ou eu vou morrer. Eu sinto que eu não consigo mais viver da maneira que eu tenho vivido. Eu preciso de uma porção a mais, extraordinária, sobrenatural do Teu Espírito. Eu preciso que o Senhor se manifeste a mim. E quando toda a igreja, pelo menos uma grande parte da igreja, ora assim, do mais profundo da sua alma, com toda a intensidade, muito provavelmente o avivamento está para irromper nesse lugar, está para acontecer nesse lugar, com toda a sua plenitude, em toda a sua intensidade. Vamos ver a próxima pergunta. Como é a relação do avivamento com o Espírito Santo? A relação do avivamento com o Espírito Santo é total. É o Espírito Santo quem aviva. Nós vemos nas Escrituras, de uma maneira muito bem definida, nosso Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo, nós vemos no Antigo Testamento o Pai agindo. O Pai cria Adão, o Pai se relaciona com os patriarcas, o Pai se relaciona com o povo de Israel. No Novo Testamento a gente vê o Filho, Jesus, vivendo entre nós. Mas, 40 dias depois, o Filho, assentado ao lado do Pai, à direita do Pai, o Espírito Santo é derramado. Nos dias atuais, nós igreja, nos relacionamos com Deus pela pessoa do Espírito. Se nós temos um encontro com Deus, quem teve um encontro efetivo com a gente foi a pessoa do Espírito. Quem se relaciona com a gente, quem está entre nós e habita em nós é o Espírito Santo. Tudo que vai acontecer num avivamento tem que envolver necessariamente o Espírito Santo. É Ele quem nos dá a vida, é Ele quem nos traz a vida, é Ele quem nos faz reviver. Bom, já está acabando, 2 últimas perguntas aqui. Como saber o que não é um avivamento? Como saber o que não é um avivamento? Uma vez eu tive uma experiência interessante. Estava na porta da escola, esperando um dos filhos. 2 mulheres estavam conversando. E uma vira para a outra e fala: fui na igreja tal, quando o pastor chegou perto de mim, eu caí no espírito. Fiquei 2 horas caída. E aí a outra, assustada, sem saber exatamente a que ela se referia, uma conversa de mães na porta da escola, e ela perguntou assim: e aí? O que aconteceu? O que você achou? A outra sacudiu o ombro e falou assim: foi legal. Gente, olha só, a pessoa fica 2 horas arrebatada pelo Espírito, volta e ela diz: foi legal? Isso não vem de Deus. O que não é avivamento? A gente vê que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, lá no dia do Pentecostes, as pessoas que receberam o Espírito, elas começaram a falar em outras línguas que elas não conheciam, que elas nunca tinham aprendido. Uns falavam em outros idiomas que nunca haviam estudado, a ponto de pessoas ao redor ouvirem e entenderem cada um na sua própria língua. Outros falavam na língua dos anjos, em línguas celestiais, absolutamente incompreensíveis para o ser humano, normalmente. Mas aquelas pessoas que entendiam
em seus idiomas, o que aquelas pessoas estavam dizendo, o que elas diziam? O que elas estavam ouvindo aquelas pessoas falarem? Elas estavam falando das grandezas de Deus. Elas estavam falando da glória de Deus. Quando acontece um mover, um fenômeno, em que as pessoas caem, levantam, levitam, voam, rugem, sei lá o que mais. Mas esse movimento não aponta para a glória de Deus, certamente isso não é algo legítimo vindo do Espírito. Tudo que vem do Espírito glorifica a Deus, aponta para Deus. Quem é glorificado não é o pregador, não é o pastor, não são os líderes da igreja, não é o profeta, mas é o Senhor. Qualquer coisa que não glorifique a Deus é espúrio, não procede do Espírito. Por mais fantástico e espetacular que seja, tá bom, gente? Como saber se estamos vivendo um avivamento? Uau! Como saber se estamos vivendo um avivamento? Eu me lembro de uma passagem bíblica em que os discípulos de João Batista vão a Jesus e perguntam para ele: Senhor, tu és o Messias aguardado ou devemos esperar outro? E Jesus responde para eles: vejam, os cegos veem, os surdos ouvem, aos pobres está sendo proclamado o reino dos céus. Gente, eu responderia dessa maneira: dá uma olhada ao redor, a gente vê pessoas sendo curadas, oprimidos sendo libertos, perdidos sendo salvos, a mensagem da cruz sendo pregada, a ressurreição de Cristo sendo proclamada, a esperança da volta de Jesus sendo pregada do púlpito aqui. Eu diria que a Oceânica, ela já começou a experimentar um avivamento verdadeiro, legítimo, bíblico, vindo do Espírito, totalmente fundamentado na Escritura Sagrada. Como a minha esposa querida costuma dizer: Henrique, a Oceânica está viva. A Oceânica é uma igreja viva. E eu concordo plenamente. A única coisa que eu diria é que o que nós temos experimentado são apenas alguns pingos de uma chuva são apenas pingos de uma chuva torrencial que se aproxima. Amém, gente? Gente, era isso que eu tinha a dizer. Deus abençoe, glória a Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Você que nos assiste, um beijo para vocês.